Olá, temos a alegria de celebrar neste domingo o Dia do Padre. Então é por isso que hoje sou Tereza Brito, sou consagrada na comunidade Vida Shalom, e me pediram então para falar um pouco para os sacerdotes, sobre e para os sacerdotes, né? Sempre são eles que falam, né? Muitas vezes eles é quem dão os maiores ensinamentos, graças a Deus, mas hoje somos nós leigos que somos convidados a falar, né? Somos nós leigos que temos o dever de falar, né? Para agradecer, para fazer com que todos nós cada vez mais compreendamos a riqueza deste grande dom que nós recebemos de Deus, como igreja, como o povo de Deus, né? Então, gostaria de citar primeiro Papa Paulo VI, quando escreveu um documento, um decreto Presbyterorum Ordinis. Ele vai falar, né, que todos nós somos sacerdotes santos e real, né? Temos parte na missão de todo o corpo da igreja, mas cada um deve santificar Jesus no seu coração e dar testemunho de Jesus. Porém, olha que coisa linda, o mesmo Senhor quis, né, o mesmo Senhor, para que formassem um corpo no qual nem todos os membros tenham a mesma função, ele constituiu dentre os fiéis, dentre o povo de Deus, alguns como ministros que na sociedade dos crentes possuíssem o sagrado poder da ordem para oferecer o sacrifício, perdoar os pecados e exercer oficialmente o ofício sacerdotal em nome de Cristo, a favor dos homens. Né? Ele termina dizendo: ficam assinalados com um caráter particular e dessa maneira configurados a Cristo sacerdócio, a Cristo sacerdote, de tal modo que possam agir em nome de Cristo, in persona Christi. Né? Então, olha, essa foi do meio do povo de Deus, do meio dos fiéis, que Deus chamou e Deus chama, e se Deus quiser continuará chamando, né? Aqueles que de maneira especial, que tem uma missão especial, por isso o nosso respeito, por isso a nossa oração, porque estes homens que o Senhor chama de uma forma especial, para ser como ele mesmo diz, o Papa Paulo VI, ele diz: Deus, que é único em santificação, quis unir-se a si como companheiros e colaboradores. Achei tão lindo isso, esta palavra que ele usou, companheiros e colaboradores, homens que servissem humildemente a obra de santificação. Né? Deus quis, né, do coração de Deus, ele quis que aqueles homens escolhidos, chamados por ele, né, fossem seus companheiros, unissem-se a ele como companheiros e colaboradores seus. Né, humildemente servissem na obra de santificação do povo de Deus. Né. E é por isso que tem aquela célebre frase de São Curadários, quando ele diz, né, que o sacerdote é o amor do coração de Deus. Né? O sacerdócio é o amor do coração de Deus. Santo Curadários. Por quê? Porque ele sabia e ele via, por isso que São Curadários, ele é até ele é reconhecido pela igreja como o patrono dos párocos, patrono de todos os padres. Porque ele, na humildade da sua vida e da sua vida ofertada no confessionário, né, onde milhares de pessoas vinham para ele confessar, e ele pôde reconhecer o grande amor de Deus pelo povo, pela humanidade, quando chama os sacerdotes, né, aqueles homens para serem sacerdotes. Por isso que ele diz: o sacerdócio é o amor do coração de Jesus. Né? Porque nós nós tocamos este amor concretamente, nós vamos ver de forma mais concreta,
como é que nós tocamos o amor de Deus pelas mãos, pela vida do sacerdote. Né? Mas antes disso, Papa Pio XI diz: o gênero humano sempre sentiu necessidade, precisou de sacerdotes que, por missão, fossem medianeiros entre Deus e os homens. Sim, eles têm a missão de ser medianeiros, quer dizer, estar intercedendo a Deus por nós, né? Pelos homens, eles são medianeiros, eles fazem aí a intercessão entre nós e Deus. Né? Por isso, olha aí como o amor de Deus se manifesta por nós. Quem de nós já foi tocado por este amor através da pessoa do sacerdote? Né? Então, através no sacerdote, nós tocamos o amor de Deus, como eu já falei, e nós podemos ver mais detalhadamente como age esse amor. Então, em primeiro lugar, como primeiro dever, nós tocamos no sacerdote, eles têm como dever, como missão, anunciar a todos o Evangelho de Deus, cumprindo o mandato do Senhor que diz: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura, constituindo e aumentando o povo de Deus. Olha que maravilha! Eles têm como dever de anunciar, por isso que a proclamação da palavra, né? Nós sabemos que na Sagrada Eucaristia nós temos duas mesas, a mesa da palavra e a mesa do pão. E na mesa da palavra, o principal artífice aí é o Espírito Santo, claro, mas que se utiliza como diz o Papa, como companheiro, o sacerdote, para anunciar o Evangelho, para explicar, para esclarecê-lo, né? Quantas vezes, meu Deus, a gente não entende muito, aí o sacerdote vem dando aquela homilia, explicando e nos abre a visão, o entendimento, o coração para o que Deus está querendo dizer, e somos impactados para reagir, né? Para ter uma nova resposta. Né? Ali ele nos esclarece, ali ele pode nos exortar por meio da palavra, né? Vem também com a sua sabedoria para nos dar direções por meio da palavra, vem consolar o nosso coração por meio da palavra proclamada, né? Então daí nós já experimentamos o poder, a graça de Deus e o poder de Deus que age por meio da sua palavra proclamada, explicada pelo sacerdote, né? Então, daí porque precisamos tanto prestar atenção, ter reverência à palavra anunciada e àquilo que o sacerdote nos ajuda a compreender. Bendito seja Deus por esses irmãos, companheiros de Cristo, que nos ajudam a acolher e a viver a palavra de Deus. Também podemos tocar no amor de Deus no meio da celebração eucarística, como eu já falei, né? Onde tem a mesa do pão, ou a mesa da palavra, e agora a mesa do pão, onde em persona Christi, ali, por meio daquelas mãos, das mãos do sacerdote, se transforma em aquele pão, se transforma em Cristo, aquele vinho se transforma em sangue de Cristo, né? E ali nós recebemos o alimento, né? O alimento, o tesouro da igreja. A Eucaristia é o tesouro da igreja. Pelas mãos do sacerdote, nós recebemos o autor da vida, aquele que vem nos sustentar todos os dias com a sua presença, com o seu alimento. Deus que se faz alimento para alimentar a nós, a nossa fé. Quem de nós não pode agradecer? Como precisamos agradecer a Deus e ao sacerdote pelo alimento, por Jesus, que na Eucaristia, onde comungamos, na Sagrada Eucaristia que nós adoramos, que alimenta a nossa fé, restaura as nossas forças, converte o nosso coração, nos faz arrependermos e experimentarmos o amor e do perdão de Deus, do consolo de Deus. Não há riqueza, não há dinheiro que pague
esta riqueza que recebemos dos céus pelas mãos do sacerdote. Por isso, muito obrigada. O nosso muito obrigado. Obrigada também. Olha, você pode também testemunhar comigo. Às vezes o sacerdote lá na missa dominical, já lá para a terceira ou quarta missa celebrada, e lá morto de cansado, mas ainda com toda a piedade, com todo o amor a Jesus, nos dá o pão da vida, nos dá o pão da palavra. Né? Como é bom ver o sacrifício e a oferta destes homens que, por amor a Jesus, se entregam, se ofertam para que o reino possa crescer, para que o povo de Deus possa ser alimentado e cada vez mais crescer. Também tocamos no amor de Deus por meio dos sacerdotes, no sacramento da penitência, onde nos reconciliam os pecados com Deus e com a igreja. Louvado seja Deus, porque podemos fazer memória de inúmeras vezes que o nosso coração foi salvo, que a nossa vida tomou outro rumo pelo arrependimento dos pecados e o perdão, o abraço amoroso do Pai, como que abraçou o filho pródigo que retornou, por meio da reconciliação, do sacramento da penitência. Né? O Padre Pio que dizia que redimir uma alma redimir uma alma fraca é como salvar uma árvore que está secando. Quantas vezes nós estávamos secando, quase morrendo, e fomos ao encontro da penitência, da reconciliação, por meio daquele homem ungido de Deus, para ministrar sobre nós o perdão dos pecados. Meu Deus, mais uma vez eu digo, não há dinheiro que pague esta grandeza e essa riqueza, né? Este grande dom que nós temos para usufruir, né? Por isso é que nós não podemos, falando tudo isso, claro que nós precisamos que Deus nos ajude a nos encher de desejo de buscar a reconciliação, de desejo de buscar a Eucaristia, a sua palavra. Por isso que esse desejo também se converta em oração por estes ministros de Deus. Oração por aqueles que vieram, como eu disse, dentre os fiéis, Deus chamou alguns. Então, dentre os fiéis, são pessoas humanas que têm suas fragilidades, por isso nós precisamos rezar por eles, agradecer constantemente a eles e a Deus, seguir as suas orientações e rezar por eles, porque foi do meio do povo de Deus que Deus os escolheu. E que tem a sua história, os seus limites, mas tem mais do que tudo, a graça de Deus, a unção para ser aquilo que Deus quer que ele seja para nós. Rosto do amor de Cristo, abraço do Pai de amor para conosco. Quem já não se sentiu abraçado por este amor de Deus, pelo amor do Pai, no perdão dos pecados, pela reconciliação? Então, aí mais uma oportunidade de experimentar do amor de Deus vindo das mãos dos sacerdotes. Também podemos agradecer a Deus e ver o amor de Deus, também, como diz o Papa Paulo VI, eles são um sinal evidente de que Deus visitou o seu povo, né? E de que o reino de Deus está próximo. Sim, quando o sacerdote vai dar a unção dos enfermos aos doentes, eles estão também sendo este sinal do amor de Deus, sinal evidente de que Deus visita o seu povo. Então, quando o sacerdote vai na visita aos doentes, é Deus que vem visitar o doente, é Deus que vem ministrar a cura, a esperança, né? A conversão. Por isso nós devemos agradecer.
a vocês ministros de Deus, que vêm aos enfermos, que mostram aos enfermos o amor de predileção de Jesus pelos doentes, né? Jesus, na sua palavra, manifestou várias vezes o seu amor e a sua compaixão pelos doentes. Então, mostrando o amor especial de Deus pelos enfermos, né? E temos aí esses ministros da compaixão de Cristo e da cura de Cristo. Meu Deus, quantas... Então, nós vemos aí o Papa Francisco que diz: o sacerdote é o santificador das almas pelos santíssimos sacramentos. Então, nós vamos ver aí quantas graças nós podemos receber das mãos do sacerdote, seja pela palavra que ele anuncia, seja pela Eucaristia que nós recebemos, que nós comungamos, a Eucaristia que nós adoramos e que tanto nos restaura a vida e a caminhada, seja pelo sacramento da penitência, onde recebemos o amor, o abraço do Pai amoroso de Deus, de perdão, que perdoa os nossos pecados, por meio daquele homem, daquela pessoa humana, mas instrumento de Deus, ministro de Deus, como companheiro de Cristo, para lhe ministrar o amor e a misericórdia de Deus por nós. Como também tocamos de Deus que visita o seu povo por meio do sacramento da unção dos enfermos. Meu Deus, quantas graças, né? Então, faço minhas palavras do Papa Francisco, que escreveu uma carta aos sacerdotes, recordando, na época, os 160 anos de morte do cura Darius, padroeiro dos párocos. Ele diz: irmãos presbíteros, ele agradece, né, e exprime encorajamento e proximidade aos sacerdotes quando ele diz: irmãos presbíteros, que sem fazer alarde, deixam tudo para se empenhar na vida diária das suas comunidades. Aos sacerdotes que trabalham na trincheira, também a todos aqueles que diariamente enfrentam desafios sem pensar em si mesmos, para que o povo de Deus seja cuidado e acompanhado. Glória a Deus. Meu Deus, faço minhas palavras dele, né? De todos estes homens, né? E aí que ele diz: a nossa ação de graça pelos sacerdotes, eles se fazem presente desde o nosso ingresso na vida de filhos de Deus, pelo sacramento do batismo, passando pelo alimento espiritual da palavra e da Sagrada Eucaristia, até o momento em que preparam nossa alma para comparecer diante de Deus. Então, só enfatizando, mais uma vez, agora com o Papa Francisco, né, que mostra como nós devemos agradecer aos sacerdotes, porque eles fazem parte de toda a nossa vida cristã. Eles são instrumentos de Deus, desde quando nos batizamos até quando nos preparamos para nos comparecer diante de Deus. Ali está a pessoa do sacerdote, a nos ajudar nesse caminho de santificação, neste caminho em vista do céu da eternidade, né? Então, convido a todos nós a fazer este ato de agradecimento, né? Essa oferenda, essa oferta de amor pelos sacerdotes, a nossa oração, o nosso respeito, o nosso cuidado, né? Para que verdadeiramente vocês possam exercer a missão que o Senhor lhes confiou. Por isso eu ouso fazer um pequeno verso para vocês, irmãos sacerdotes. Eu gostaria de dizer, eu tenho sacerdotes como filhos espirituais, porque estão constantemente nas minhas orações e na minha intercessão. Aí eu digo então para vocês: não temam a sua fraqueza, pois ela pode ser a porta para receberem de Deus a fortaleza. Não temam os desafios que virão, pois os pobres de coração a terra herdarão com a graça de acolhê-la então. Alegrem-se, pois o amor que os escolheu em tudo os favoreceu, para darem frutos da divina união, e com ele bem-aventurados serão. Contem com a nossa gratidão e constante oração. Shalom.